Eu ainda consigo lembrar do exato momento em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Não foi quando descobri a traição. Foi quando percebi que eu mesma tinha aberto a porta para ela, sorrido na entrada e oferecido café. Eu estava sentada no carro no estacionamento do shopping, com o celular na mão e uma mensagem na tela que não era para mim. O meu marido tinha me mandado uma mensagem no grupo errado. Em vez de mandar para o filho dele, tinha mandado para mim. 5 palavras. Só 5. Ela ainda não assinou nada? 5 palavras que me fizeram entender tudo que eu tinha me recusado a ver nos últimos 2 anos. Mas deixa eu voltar um pouco, porque você precisa entender como eu cheguei até aquele estacionamento, segurando o celular com as mãos tremendo, relendo aquelas 5 palavras que destruíram uma vida inteira que eu achava que estava construindo. Meu nome é Renata, tenho 40 anos, sou esteticista especializada em tratamentos corporais e faciais de alta performance. Comecei lá atrás, aos 22 anos, num quartinho alugado em Vila Mariana, com uma maca de massagem usada, 2 produtos básicos e uma lista de clientes que cabia em meia folha de papel. Não tinha faculdade de medicina, não tinha herança, não tinha padrinho rico. Tinha as mãos, a determinação e a certeza irracional de que ia dar certo. Aos 35 anos, inaugurei o espaço Lumière, um spa voltado para mulheres executivas em Pinheiros. Não era um espaço qualquer. Era um lugar onde cada detalhe tinha sido pensado por mim, desde a iluminação indireta até o aroma que circulava pelo ar-condicionado. Investi tudo que tinha economizado em 15 anos de trabalho. Quase R$600 mil na estrutura, nos equipamentos de radiofrequência, no laser, nas cadeiras importadas. Cada parafuso daquele lugar era meu. O espaço cresceu rápido. Em 2 anos, tinha uma fila de espera de 3 semanas. Contratei mais 4 profissionais. A receita mensal tinha chegado num patamar que eu nunca tinha imaginado quando era jovem. O Lumière valia, segundo uma avaliação que fiz por curiosidade naquele mesmo período, em torno de R$2.300.000. Era o meu bebê, meu orgulho, a prova viva de que eu tinha acertado. Foi nesse momento que conheci o Ricardo. Nos encontramos num jantar de confraternização de uma associação comercial do bairro. Ele era arquiteto, tinha um escritório pequeno, mas com projetos interessantes, era divorciado há 3 anos. Falava de forma pausada, prestava atenção quando eu falava, me olhava nos olhos. Na época eu achei que isso era raro. Hoje eu sei que algumas pessoas treinam exatamente isso. Na primeira conversa, ele perguntou tudo sobre o Lumière. Ficou impressionado, disse. Mulher que construiu algo do zero é diferente, ele falou. Tem uma garra que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu gostei de ouvir, quem não gostaria? Ele tinha um filho de 24 anos, Lucas, de uma relação anterior. Estudava gestão empresarial, estava terminando o curso. Ricardo falava do filho com orgulho excessivo, do tipo que já deveria ter me acendido um alerta. Meu filho é brilhante. Tem cabeça para negócios. Vai longe. Mas na época, eu só vi um pai que amava o filho. Achei lindo. Namoramos por 8 meses. Casamos numa cerimônia pequena, íntima, só com os mais próximos. Lucas estava lá, na primeira fila, me cumprimentou com um abraço educado e um sorriso que eu tentei interpretar como acolhimento. Hoje, eu sei que era cálculo. Nos primeiros meses de casados, tudo parecia funcionar. Ricardo tinha o escritório dele, eu tinha o Lumière. Dividíamos as despesas da casa de forma justa, conversávamos sobre os negócios de cada um na hora do jantar. Parecia um casamento de adultos, equilibrado, maduro. Então o escritório dele começou a ter problemas. Um contrato grande que não renovou, um cliente que atrasou o pagamento. As coisas foram chegando aos poucos, como costumam chegar quando alguém quer que você vá se acostumando devagar. Ricardo ficou mais quieto, mais preocupado. E um dia, numa noite em que estávamos os 2 sentados no sofá, ele me olhou com aquele jeito que eu tinha aprendido a reconhecer como sinceridade e disse: Você não precisaria de alguém para cuidar da parte administrativa do Lumière? Você fica sobrecarregada. Atende cliente, gerencia a equipe, cuida do financeiro. Eu poderia te ajudar nisso enquanto o escritório estabiliza. Hesitei. Não muito, mas hesitei. Ele leu a hesitação e completou: Só enquanto as coisas se acomodam.
Você continua no comando de tudo, obviamente. É o seu negócio. Só quero te apoiar. Aceitei. Que erro! Ricardo começou a ir ao Lumière toda manhã. Sentava na salinha administrativa nos fundos, cuidava dos e-mails com fornecedores, organizava a agenda de pagamentos, falava com o contador. Eu continuava atendendo, treinando a equipe, cuidando do que realmente importava. Parecia fazer sentido dividir assim. Ele cuida do que não gosto, eu faço o que amo. 3 meses depois, Lucas terminou a faculdade. Foi numa noite de sábado, jantamos os 3 juntos para comemorar. Ricardo abriu uma garrafa de vinho que eu nunca tinha visto na adega. Boa, cara, claramente guardada para uma ocasião especial. Brindes, discurso emocionado do pai, foto para os 3 juntos. No final do jantar, quando eu já estava relaxada e satisfeita, Ricardo largou de forma casual, como quem menciona algo sem importância. Amor, eu estava pensando. O Lucas é formado em gestão. O Lumière está crescendo. E você sempre reclama que a parte de redes sociais e comunicação fica largada. E se ele viesse ajudar nisso por um tempo, enquanto procura emprego na área? Olhei para o Lucas. Ele me olhou de volta com uma expressão que eu definiria agora como estrategicamente neutra. Nem ansioso demais, nem indiferente. Calibrado. Eu disse que ia pensar. Ricardo disse que tudo bem, sem pressão. Lucas disse que entendia completamente se eu não me sentisse confortável, afinal era meu espaço. Aquela última frase deveria ter me parado. Ele sabia exatamente o que dizer para me desarmar. 2 semanas depois, Lucas estava no Lumière 3 vezes por semana, cuidando do Instagram, do Google, das avaliações online. Os números melhoraram, o perfil ficou mais bonito. Eu fui ficando confortável. E então, lentamente, como uma maré que sobe sem que você perceba, as coisas foram mudando. Lucas começou a ir todos os dias. Começou a participar das conversas com fornecedores. Começou a sugerir mudanças em procedimentos, na precificação, nos protocolos de atendimento. Sempre com uma justificativa racional, sempre embalada em benefício para mim. Você está trabalhando demais. Isso aqui vai otimizar seu tempo. Os clientes vão adorar. E eu estava tão ocupada que deixava passar. Coisas pequenas que sozinhas não significavam nada. Juntas, eram uma estratégia. Lucas passou a se referir ao Lumière como nosso espaço quando falava com fornecedores. Ricardo começou a assinar e-mails como diretor administrativo, um título que nunca tinha sido formalizado. A planilha financeira que eu sempre tive acesso foi migrada para um sistema novo que só Ricardo sabia operar completamente. É mais moderno, ele disse. Você não precisa se preocupar com isso. Eu deveria ter me preocupado. 3 semanas antes de tudo vir à tona, Ricardo me apresentou uma pilha de documentos. Disse que era atualização de registro na Receita Federal, adequação ao novo regime tributário, coisa burocrática que o contador tinha pedido. Precisa da sua assinatura em alguns lugares. Eu olhei os documentos por cima, vi palavras que reconhecia: CNPJ, razão social, endereço fiscal. Peguei a caneta. Parei. Não sei o que me fez parar. Talvez cansaço de sempre assinar sem ler. Talvez um fio de desconforto que vinha crescendo há semanas, sem que eu soubesse nomear. Falei que ia ler com calma no fim de semana. Ricardo disse tudo bem, sem pressa. Mas vi alguma coisa passar pelo rosto dele quando eu disse isso. Rápida, imperceptível, mas eu vi. Os documentos ficaram na gaveta da minha mesa no Lumière. Na terça-feira seguinte, eu estava no shopping comprando um presente para uma amiga quando o celular vibrou. Mensagem do Ricardo. Abri sem pensar, como a gente abre mensagem de marido, e li. Ela ainda não assinou nada? 5 palavras. Fiquei olhando para a tela por tempo suficiente para uma vendedora perguntar se eu estava bem. Disse que sim. Saí da loja, fui até o carro, sentei, tranquei as portas e reli a mensagem. Ela. Não você. Não amor. Ela. You era ela. Ele tinha mandado para mim o que era para mandar para o Lucas. Fiquei sentada naquele carro por 40 minutos. Não chorei, não liguei para ninguém. Só fiquei sentada.
sentindo uma clareza gelada se espalhando pelo corpo inteiro, aquele tipo de clareza que chega quando você para de tentar explicar as coisas para si mesma e finalmente aceita o que sempre soube. Fui até o Lumière naquela tarde mais cedo do que o esperado. Sabia que na terça à tarde, Ricardo costumava sair para reuniões externas. Lucas ficava. Entrei pela porta dos fundos, como sempre faço quando não quero ser anunciada pela recepção, e fui direto para a salinha administrativa. Lucas estava de costas, no computador. Não me ouviu entrar. Eu ia anunciar minha presença, como sempre faço, mas algo me fez parar no corredor, o mesmo instinto de 3 semanas atrás, quando não assinei os documentos. Parei e ouvi. Ele estava numa ligação no Viva Voz, volume baixo. A voz do outro lado era do Ricardo. Pai, ela foi ao shopping hoje de manhã. Aproveitei para verificar a gaveta. Os documentos ainda estão lá, sem assinar. A resposta do Ricardo: eu sei. Ela me respondeu ontem dizendo que ia ler com calma. Acho que ficou desconfiada de alguma coisa. Lucas, com aquele tom que eu conhecia como tranquilidade e que agora entendi como frieza. Então precisa acelerar. Quanto tempo temos antes que o contador note que a alteração societária não foi registrada? Alteração societária. Eu precisei apoiar a mão na parede. Ricardo, o contador é meu, não vai notar nada que eu não queira que note. Mas o prazo do contrato com o grupo de expansão é daqui a 30 dias. Se a gente não tiver a documentação assinada até lá, perdemos a janela. Grupo de expansão. Contrato. 30 dias. Lucas, e se ela recusar assinar mesmo depois que a gente apresentar como reformulação societária necessária para o crescimento? Ricardo, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele, calculista, sem afeto nenhum. Ela não vai recusar, eu sei como ela pensa. Se eu apresentar como estratégia de crescimento, como algo que vai valorizar o negócio dela, ela vai confiar. Sempre confia. É o ponto fraco dela. Silêncio de alguns segundos. Lucas. E quando ela descobrir que eu virei sócio com 35% sem ter investido nada? Ricardo. Aí já vai ser tarde. Com você como sócio e eu como diretor administrativo com poderes de representação, a gente vota pela contratação dela como prestadora de serviços. Ela continua atendendo os clientes, que é o que ela gosta de qualquer forma. A gestão fica com a gente. Lucas, depois de uma pausa. E o apartamento dela? O que está no nome dela? Ricardo, o regime é comunhão parcial. O Lumière foi aberto durante o casamento, então tecnicamente sou meeiro. Ela tem um advogado amigo que vez ou outra orienta ela, mas nunca de forma séria. Se ela quiser brigar, vai ter que provar que o negócio foi construído inteiramente com recursos anteriores ao casamento, o que é difícil de provar sem documentação muito específica. Lucas, você tem certeza? Ricardo, tenho. Faz 2 anos que estou preparando isso, filho. Não é improviso. 2 anos. 2 anos. Desde quando? Desde o início? Desde o jantar da associação comercial? Desde o primeiro encontro? Saí do corredor sem fazer barulho. Lucas continuava de costas. Peguei minha bolsa na recepção, disse que ia resolver uma coisa fora, voltaria mais tarde. A recepcionista disse tudo bem, sai. Fui direto para o escritório da doutora Patrícia Almeida. A Patrícia era minha advogada há 6 anos, não uma amiga íntima, mas alguém em quem eu confiava absolutamente no âmbito profissional. Ela tinha me ajudado a registrar o Lumière, a negociar o contrato do imóvel, a regularizar a situação trabalhista das funcionárias. Eu tinha chegado sem hora marcada, mas a secretária me encaixou quando viu meu rosto. Contei tudo para Patrícia, cada detalhe, na ordem que consegui organizar. A conversa que ouvi, os documentos na gaveta, a mensagem enviada para o número errado, os 2 anos de preparação que Ricardo tinha mencionado. Patrícia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Você tem esses documentos que ele pediu para você assinar?" "Estão na gaveta do Lumière. Não assinei." "Ótimo. Você consegue fotografar cada página e me mandar ainda hoje?" "Consigo." Ela continuou. "O Lumière foi aberto em que data?" "Março de 2020. 6 meses antes de conhecer o Ricardo." Ela anotou. "E você tem como comprovar que o capital inicial foi inteiramente seu?"
Conta bancária, resgates de investimento, empréstimo no seu nome? Tenho tudo. Guardo extrato de tudo desde sempre. Ela parou de anotar e me olhou. Renata, isso é muito importante. O regime de casamento de vocês é comunhão parcial, certo? Sim. No regime de comunhão parcial, bens adquiridos antes do casamento não entram na partilha. O Lumière foi aberto antes. Se você conseguir comprovar que o capital inicial veio inteiramente de você, ele não tem direito sobre o negócio, mesmo que seja diretor administrativo. E o filho? Se eu tivesse assinado aqueles documentos? Aí seria diferente. Como sócio registrado, ele teria direitos legais sobre a empresa. Mas como você não assinou, ele não é sócio de nada. É funcionário informal, no máximo. Respirei fundo pela primeira vez em horas. Patrícia continuou. Agora me conta desse grupo de expansão que você ouviu mencionarem. Não sei o nome. Só ouvi grupo de expansão e um contrato com prazo de 30 dias. Ela anotou. Vou investigar. É possível que seu marido tenha negociado a venda ou franqueamento do Lumière sem sua autorização, o que é crime, já que o negócio é seu. Você quer que eu acione? Quero, mas me diz o que eu posso fazer agora, antes que eles percebam que eu sei. Patrícia colocou a caneta na mesa e me olhou com aquela expressão de quem vai dizer algo importante. Você quer sair disso com o Lumière intacto ou quer sair de tudo de uma vez? Pensei. Olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que tinham construído aquele negócio do zero, que conheciam cada equipamento, cada protocolo, cada cliente pelo nome. Pensei no Ricardo chegando em casa toda noite, me dando um beijo no rosto, perguntando como foi o dia. 2 anos planejando isso enquanto dormia do meu lado. Pensei no Lucas me chamando de Renata com aquele sorriso calibrado. Quero sair de tudo, respondi. Mas quero sair por cima. Patrícia sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Então vamos trabalhar. Nos dias seguintes funcionei no modo que só conheço quando estou com a cabeça completamente focada, fria, precisa, metódica. Por fora, nada havia mudado. Eu continuava chegando no Lumière no mesmo horário, atendendo as clientes, conversando com a equipe. Quando o Ricardo chegava, eu sorria. Quando o Lucas me contava sobre as métricas do Instagram, eu ouvia. À noite, em casa, jantávamos juntos e eu perguntava sobre o dia dele como sempre fazia. Por dentro, eu estava desmontando tudo que eles tinham construído, tijolo por tijolo. Patrícia analisou os documentos que fotografei e me ligou no dia seguinte. Renata, isso aqui é um contrato de alteração societária disfarçado de atualização tributária. Se você tivesse assinado, o Lucas entraria com 35% das cotas e o Ricardo assumiria formalmente como sócio-gerente, com poderes de representação ilimitados. Você viraria sócia minoritária dentro do seu próprio negócio. Confirmado, então. Confirmado. E tem mais, consegui identificar o grupo de expansão que eles mencionaram. É uma rede de spas que está comprando operações em São Paulo. Seu marido assinou uma carta de intenções com eles há 40 dias, se comprometendo a apresentar a documentação societária regularizada até o fim do mês. Ele assinou como representante do Lumière. Ele não tem autorização para isso. Exatamente. Isso é crime. Ele se passou por representante legal de uma empresa que não é dele e firmou compromisso com terceiros. Temos prova documental disso? Ela tinha. Uma cópia da carta de intenções tinha chegado por e-mail para o endereço oficial do Lumière, que eu tinha acesso, mas raramente checava porque Ricardo cuidava. Patrícia tinha solicitado acesso à conta junto comigo e lá estava, arquivada numa pasta que Ricardo tinha criado com um nome genérico que eu nunca teria achado por conta própria. Nos dias seguintes, Patrícia fez uma varredura completa nas finanças do Lumière com o meu contador de confiança, um profissional que eu contratei de forma paralela sem contar para Ricardo. O que encontramos me deixou com um frio no estômago que durou dias. Durante 21 meses, Ricardo tinha feito retiradas recorrentes da conta operacional do Lumière. Valores entre R$2.000 e R$8.000 por vez, sempre com justificativas plausíveis na descrição. Manutenção de equipamento, custo de consultoria, despesa de marketing. Sozinhos, passariam despercebidos. Somados, chegavam a R$143.000.
R$ 143 mil que tinham saído do meu negócio e ido para onde eu não conseguia rastrear sem uma perícia contábil formal. Documentei tudo, salvei em 4 lugares diferentes, incluindo um HD externo que guardei na casa da minha irmã. Na sexta-feira daquela semana, Patrícia me ligou com uma notícia que mudou o meu plano. Renata, surgiu uma oportunidade. Aquela mesma rede de expansão que seu marido tentou negociar, a Forma, Bem-Estar, entrou em contato direto com o Lumière, pelo e-mail oficial. Eles querem muito o espaço, a localização, a carteira de clientes, a reputação. Seu marido prometeu a eles algo que ele não tinha como entregar. Mas você pode entregar, da forma certa. Explica. Eles querem comprar a operação. Não a carta de intenção informal que seu marido assinou, mas um contrato real, com você como proprietária legal, com toda a documentação em ordem. Eu já conversei com o jurídico deles. Estão dispostos a pagar R$ 2.700.000. Você continua atendendo no espaço como profissional associada se quiser, sem vínculo de gestão. R$ 2.700.000. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Patrícia continuou. Você tem todo o direito de vender. O negócio é seu. Nenhuma assinatura foi dada. Eles não têm nada. E se vender antes que Ricardo perceba o que está acontecendo, ele não vai ter tempo de agir judicialmente para tentar bloquear nada. Quando posso assinar? Segunda-feira, se você quiser. Quero. No fim de semana, funcionei normalmente. Sábado fui ao mercado com Ricardo, fizemos compras para a semana, conversamos sobre um seriado que estávamos assistindo juntos. Domingo fui almoçar com minha irmã, a mesma onde estava guardado o HD. Ela sabia de tudo. Me olhou por cima da mesa de almoço e perguntou se eu estava bem. Disse que estava, e estava, de uma forma estranha, densa, anestesiada. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório da Patrícia às 8 horas. Assinei o contrato de compra e venda do Lumière para a Forma, Bem-Estar, R$ 2.700.000. Transferência a ocorrer em 45 dias. O espaço passaria por reformulação e continuaria operando durante a transição. As funcionárias seriam avaliadas e a maioria mantida, segundo o compromisso da rede. Às 10 da manhã, fui ao Lumière. Ricardo estava na salinha administrativa. Lucas ainda não tinha chegado. Entrei, sentei na cadeira à frente da mesa dele, a cadeira onde normalmente as clientes sentavam quando vinham conversar sobre tratamentos. Ele me olhou com aquela expressão de sempre, aberta, calorosa, construída. Amor, que bom. Precisava falar com você sobre aqueles documentos, o prazo está se aproximando e... Ricardo. Ele parou. Você mandou uma mensagem para mim na semana passada sem querer. Devia ser pro Lucas. Vi a cor sair do rosto dele em tempo real. Ela ainda não assinou nada? Repeti de memória. 5 palavras. Eu sou ela. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou começar uma frase. Renata, isso não é o que você... É exatamente o que eu estou pensando, eu disse. E provavelmente muito mais do que você imagina que eu sei. Fiz uma pausa. Não por efeito dramático, porque precisava respirar. Sei da carta de intenções que você assinou com a Forma, Bem-Estar se passando por representante legal de um negócio que não é seu. Sei dos documentos que você preparou para transformar o Lucas em sócio sem o meu conhecimento real. Sei dos R$ 143.000 que saíram da conta do Lumière nos últimos 21 meses, para destinos que você vai ter que explicar para uma perícia contábil. E sei que você está planejando isso há pelo menos 2 anos. Ele estava completamente branco. Continuei. Eu ouvi você e o Lucas conversando aqui na semana passada. Cada palavra sobre como eu sou o ponto fraco de mim mesma, sobre como eu sempre confio, sobre como ia ser fácil me transformar em prestadora de serviços dentro do meu próprio negócio. Renata, eu posso explicar. Foi uma ideia que começou de um jeito e... Não quero explicação, interrompi. Já entendi tudo o que precisava entender. Nesse momento ouvi a porta do espaço abrir. Lucas. Ele entrou, viu a cena, parou. Pai, o que está acontecendo? Me virei para ele. Sua posição aqui termina hoje. Você vai receber uma notificação formal de encerramento de vínculo. Não é uma decisão emocional, é administrativa.
Este espaço tem uma nova gestão a partir de agora e você não faz parte dela. Ele me olhou com aquela expressão que eu tinha levado 2 anos para decodificar. Renata, eu só estava tentando ajudar meu pai a construir algo. Você estava tentando tomar algo que eu construí, respondi. Existe uma diferença. Ricardo se levantou. Renata, você não pode simplesmente nos tirar daqui. Eu sou seu marido. Tenho direitos sobre este negócio. Olhei para ele com a calma que me surpreendia a mim mesma. O Lumière foi aberto em março de 2020, 6 meses antes de nos conhecermos. O capital inicial veio inteiramente de contas bancárias no meu nome, de resgates de investimentos que eu tinha há anos, tudo documentado. No regime de comunhão parcial, isso significa que o negócio é inteiramente meu. Você não tem direito sobre ele. Ele apertou a mandíbula. Vou contestar isso judicialmente. Pode tentar, mas antes que você faça isso, precisa saber de uma coisa. Respirei. Eu vendi o Lumière esta manhã, contrato assinado. Transferência em 45 dias, para a mesma rede com quem você tentou negociar sem a minha autorização. A diferença é que eu negociei com documentação real como proprietária legal, e eles ficaram muito felizes em fazer o negócio do jeito certo. Lucas sentou na cadeira mais próxima como se as pernas tivessem pedido licença. Ricardo me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva, era incredulidade, genuína. Você não pode ter feito isso. Fiz. E também conversei com minha advogada sobre a carta de intenções que você assinou se passando por mim. Isso tem nome jurídico, Ricardo. Minha advogada já sabe de tudo. O que acontece a partir daqui depende de você. Ele ficou em silêncio. Sobre os R$143 mil desviados nos últimos 21 meses, você tem 2 opções. Devolve de forma parcelada dentro de um acordo que minha advogada vai formalizar, ou eu levo para a justiça com tudo documentado. Você decide. Peguei a bolsa. Meus papéis de divórcio vão ser entregues pelo escritório da Patrícia ainda esta semana. Sugiro que você contrate um advogado decente. Vai precisar. Caminhei em direção à saída. A recepcionista me olhou com uma expressão de quem não sabe o que aconteceu, mas percebe que foi importante. Eu sorri para ela, um sorriso real, porque eu gostava genuinamente daquela mulher que tinha trabalhado comigo por 3 anos. Saís au Lumière pela última vez, como proprietária. Nas semanas seguintes, o silêncio que eu esperava não veio. Ricardo tentou ligar. Bloqueei. Mandou e-mail. Encaminhei para Patrícia. A ex-mulher dele, mãe do Lucas, me mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo uma família por orgulho. Bloqueei também. A irmã do Ricardo me abordou num mercado um dia, disse que família resolve as coisas conversando. Eu disse, com toda a gentileza que consegui reunir, que conversas só funcionam quando ambos os lados estão sendo honestos, e desejei um bom dia para ela. O divórcio foi mais rápido do que eu esperava. Ricardo não tinha como contestar a propriedade do Lumière e sabia disso. Com as provas das fraudes financeiras e da carta de intenções assinada indevidamente, a posição dele era juridicamente frágil. Devolveu os 143 mil em parcelas, dentro do acordo que Patrícia formulou, para evitar o processo criminal. Lucas foi procurar emprego. A história tinha circulado discretamente na rede de spas e espaços de bem-estar de São Paulo, porque o mercado é menor do que parece. Não encontrou portas abertas no setor. Precisou mudar de área. A forma, bem-estar, cumpriu o contrato. A transferência aconteceu no prazo. As funcionárias que trabalhavam de verdade foram mantidas, a maioria delas. O espaço foi reformado, ganhou uma identidade nova, mas a base que eu tinha construído continuou lá. Com os 2.700.000, paguei o que faltava do apartamento que estava no meu nome desde antes do casamento. Guardei uma parte em investimento. E com o restante, fiz algo que nunca tinha imaginado que faria tão cedo na vida. Abri um espaço novo. Menor. Muito menor. Num bairro diferente. Mais tranquilo, no Brooklyn. Só eu e 2 profissionais de absoluta confiança. Sem salinha administrativa, sem gerente, sem filho de ninguém cuidando de redes sociais. Eu mesma cuido de tudo. E o que não consigo fazer sozinha. Contrato de fora por demanda. A agenda encheu em 3 semanas.
As clientes me seguiram. Muitas delas me mandaram mensagens quando souberam da venda do Lumière, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que iam sentir falta. Quando abri o novo espaço, apareceram. Porque a relação não era com o endereço, era comigo. Às vezes alguém me pergunta se foi muito drástico, se não poderia ter resolvido de outro jeito, conversado, dado uma segunda chance. E eu sempre respondo com honestidade: não. Porque o que eles estavam fazendo não era um erro, não era uma decisão ruim tomada num momento difícil. Era um plano, com etapas. Executado ao longo de 2 anos, com frieza, enquanto eu servia jantar, lavava os lençóis e achava que estava construindo uma vida. Quando alguém te trata como obstáculo em vez de como parceira, não existe conversa que resolva isso. Porque o problema não é um desentendimento. O problema é que, para eles, você não é gente. Você é um recurso a ser administrado. E quando você finalmente entende isso, a única resposta inteligente é tirar o recurso de alcance. Eles queriam Lumière. O vendi. Eles queriam me transformar em funcionária do meu próprio negócio. Eu saí e abri outro. Eles apostaram que eu era ingênua o suficiente para assinar qualquer coisa que colocassem na minha frente. Eu não assinei nada sem ler cada linha. E o mais importante, apostaram que eu precisava deles, que ia aceitar o que viesse porque tinha medo de estar sozinha, de recomeçar, de não conseguir sem alguém ao lado. Não precisava. Nunca precisei. Hoje, quando passo em frente ao endereço onde o Lumière funcionou, e às vezes passo porque fica na mesma rua que meu fornecedor de produtos, vejo a nova fachada, o novo nome, as novas plantas na entrada. Não sinto tristeza. Sinto uma coisa que levei um tempo para identificar, mas que hoje reconheço sem dificuldade. Alívio. Porque aquele lugar deixou de ser meu no momento em que eles decidiram que ia ser deles. O que eu levei comigo quando saí era o único ativo que nenhum contrato poderia transferir e nenhum juiz poderia dividir. A competência que me trouxe até lá. A reputação que construí em 15 anos. E a clareza de saber exatamente quanto eu valho sem precisar que ninguém me confirme isso. Isso eles nunca vão ter.